Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do meu podcast O Atleta Moderno. O meu nome é Diogo Joshua e hoje temos connosco mais um convidado esse também da área da preparação física, também ligado mais à área do futebol, que é o André Cunha. André, muito obrigado pela tua disponibilidade, finalmente conseguimos estar aqui os dois. Gostava que numa primeira fase te apresentasses para quem nos está a ouvir. Antes de mais nada, eu que agradeço o convite. Diogo, para mim é sempre um prazer poder falar sobre o meu trabalho, sobre a trajetória e compartilhar informação e experiência que guie e inspire, né, outros profissionais, independente da área que eles são, a desenvolverem uma jornada. Eu sou formado em educação física, né? Essa é a minha base. E aí, a partir dessa formação, eu fui fazendo algumas certificações e a principal certificação que me abriu, né, os olhos para o mundo da preparação física esportiva e de alto rendimento foi a da Exos, isso lá em 2010. Eu também já tinha tido nos Estados Unidos na IHP, no Institute of Human Performance, na Flórida. Aí fiz outros também, né? Mais com levantamento olímpico e outros tipos de formação. E aí fui me especializando e em 2012 eu resolvi empreender no Brasil e levar esse conceito da visão integrada e dos 4 pilares, não só para o cuidado de atletas, mas para o cuidado de pessoas, né? Também, como a gente costuma chamar lá, atletas do dia a dia, né? A gente tem um slogan lá que é "Somos todos atletas". Então, a gente aí dividimos em 2 produtos, o que a gente chama de Life Performance e Sports Performance. Então, eu decidi, foi em 2012 que eu criei a For Perform, né? Então, eu sou um dos sócios fundadores da For Perform e diretor técnico lá. Eu cuido de toda a parte de inovação e processos técnicos dentro da For Perform, mesmo morando aqui na Inglaterra, né? Que depois vou contar mais como é que eu cheguei aqui. E aí, dentro desse processo da For Perform, eu segui fazendo as minhas especializações, sempre voltadas para o esporte de alto rendimento, e isso foi me abrindo, né, as possibilidades de trabalhar com outros atletas. O primeiro deles que eu tive a possibilidade foi o Tomás Bellucci, tenista profissional, né, o segundo tenista mais importante do Brasil. Trabalhei com ele 4 anos, foi um momento muito especial, aprendi muito. E ao longo dessa jornada eu tive a oportunidade de trabalhar com Vitor Belfort, César Cielo. Alguns atletas de futebol já tinham ido, né, lá para For Perform também. Então, foi assim que o mundo do alto rendimento e as minhas formações foram caminhando e entrando e se desenvolvendo ao longo do tempo. Maravilha, excelente. E para quem nos está a ouvir, quem não conhece, eu já sigo também a For Perform há algum tempo e também dar-te os parabéns, André, por esse grande projeto, porque lá está, não é? Tens aquelas, digamos, os dois conjuntos, ou seja, consegues chegar a mais pessoas, não é? Não só o atleta em si, mas também a pessoa, e gosto também dessa visão de ver a pessoa também como atleta. Acho que no final do dia é importante. Acho que também é funcional para a própria pessoa, não é? O subir as escadas e não ficar cansado, fazer as atividades do dia a dia, não deixa de ser também considerado performance, não é? E curioso também porque temos também aqui algo em comum, ou seja, o curso da EGS, eu também quando fiz, também para mim foi aqui um abre-olhos do género, ok, isto é o que eu quero, isto é onde eu quero trabalhar e desenvolver todo o meu trajeto. Maravilha. E agora vamos então falar aquilo que tu fazes também, pronto, para além da For Perform, que, como muita gente sabe, tu trabalhas com um jogador profissional, vamos assim dizer, não é? Do Manchester City. Gostava de Uhum. saber como é que isso aconteceu, há quanto tempo é que estão a trabalhar os dois e como é que está a correr essa experiência. Coincidentemente, ontem fez 3 anos
que eu estou trabalhando com o Gabriel, né? Então, alguns de vocês já sabem, outros não, além da For Perform, é, aconteceu esse projeto aí na minha vida, e que foi trabalhar com o Gabriel Jesus, né? Ele me convidou, isso foi em fevereiro de 2018, onde ele e os empresários me convidaram, entraram em contato comigo para fazer o convite para criar um projeto de saúde e performance para o Gabriel a longo prazo, né? Então, isso a gente está falando de antes da Copa do Mundo de 2018. E eu já trabalhava todos os jogadores que eu recebia na For Perform para trabalhar, ou eles vinham por alguns empresários que já conheciam a For Perform, ou muitos vieram por indicação do Ricardo Rosa, né, que é um grande amigo meu e um preparador físico que, né, eu respeito muito, admiro muito como pessoa e tecnicamente também. E o Gabriel, quando estava buscando, né, essa pessoa para trabalhar com ele tem contato com o Neymar, né, por causa da seleção, estão juntos, são amigos. E aí foi falar com o Ricardo e o Ricardo me indicou para ele, né? Então foi assim que eu cheguei, foi assim que o meu nome chegou no Gabriel. E aí eles fizeram um contato comigo e eu tinha, na verdade, a operação dia a dia for Perform, né? Além de eu ter sido o idealizador daquilo, eu tinha um papel muito forte lá dentro. Então, para eu poder sair do dia a dia para começar a fazer uma gestão online à distância, eu tinha que ajustar muita coisa, né? Principalmente em relação a processos e pessoas. Claro. Então, eu só vim para a Inglaterra, né? O Gabriel me fez o convite em fevereiro. Em março a gente assinou um contrato, mas eu só vim para a Inglaterra em setembro, né? Então foi um longo tempo até eu conseguir estruturar o que Claro. eu tinha que estruturar no Brasil para poder vir para cá. E uma outra coisa, né, que eu sempre falo, é estruturar o que eu ia fazer aqui no Gabriel. Claro. Porque, com certeza, o Gabriel achava que precisava de um preparador físico, né? Mas sempre há um questionamento interno muito grande ficava, né? Como que o Gabriel que está no City, né, nessa infraestrutura e com esses profissionais dessa magnitude, está precisando de um preparador físico, né? O que que o Gabriel está sentindo, né? E o que que o clube não está conseguindo entregar, que faz com que ele tenha a sensação de que ele precisa, né, de um preparador físico. Uhum. Então eu comecei a fazer essa pesquisa e foi aí que veio a ideia, né, do Performance Manager, da gestão de performance, e porque já era muito o que eu fazia na For Perform, né? Que é pegar a informação dos 4 pilares, Uhum. né, unir elas e criar uma solução única, né, a partir dos dados que foram coletados, né, e uma solução que seja interseccionada, né, que seja olhada com uma visão mais do pensamento sistêmico, da complexidade das interações e Uhum. menos, né, de relações lineares. Então eu fiquei formatando isso, entendendo, né, quais que eram as dores do clube, o que que o clube realmente não conseguia entregar, o que que o Gabriel realmente precisava. Então foi aí que eu comecei a formatar esse novo trabalho, comecei a formatar o que que seria essa estrutura operacional, o que que eu precisaria em termos de recursos para poder trabalhar e quem seriam as pessoas que eu precisaria para começar esse trabalho aqui, né? Então, basicamente foi isso. E uma das coisas que mais me impressionou e que me fez abraçar esse projeto é porque eu estava não abrindo mão, mas me distanciando de uma coisa que era muito importante para mim. Claro. Era um menino de 20 anos, né, que é um menino, não tem como falar que não, né? É um menino de 20 anos, que já tinha o nível de futebol que o Gabriel tinha, mas ter a maturidade de, com 20 anos, pensar em saúde, longevidade e produtividade na carreira dele, né? Então, essa foi uma questão super importante na escolha de abraçar. Claro. Excelente, excelente. E que tal está a correr a experiência?
Daquilo que se vê cá para fora está a correr muito bem, principalmente este fim de semana também correu bem, mas estás a gostar? Achas que foi uma decisão também boa pronto, da tua parte, ou seja, esta mudança radical? Sim, foi muito especial. A cada temporada que passa, Uhum, eu tenho a certeza, né, da escolha, porque eu também, por incrível que pareça, e é legal falar isso, porque talvez para outros donos de espaços, né, no Brasil, em Portugal, que vão estar assistindo isso, uhum, apareçam oportunidades como essa e eles fiquem, né, surja a dúvida em relação a o que eu vou fazer, será que vale a pena, não? E eu sabia que tinha um looping também em relação a tudo que eu fizesse do meu uhum. trabalho que reverberaria, né, ou impactaria a For Perform também, né? A For Perform e o André são quase que uma coisa só, né? Claro. Então, tudo que acontece na vida da For Perform impacta o André e tudo que acontece na vida do André impacta a For Perform. E o trabalho com o Gabriel, na verdade, só era um braço da For Perform, né? Não era que eu tinha me desligado, era um projeto, uma extensão da Claro. For Perform. Eu falo muito isso. Meu trabalho foi montar uma For Perform dentro da casa do Gabriel, entendeu? E o modo de pensar, Claro, né, dentro da vida do Gabriel. excelente. Então, está sendo muito especial. É, Quem me conhece sabe, eu falo muito isso com o Gabriel. Eu sou um cara muito simples, não só na minha forma de ser, mas na minha forma de enxergar os processos Uhum, e a jornada. Eu sou muito realista, assim, também. Bato muito nessa tecla da importância de você saber valorizar o desconforto e lembrar que a jornada ela tem muito mais dificuldade do que alegria e que se a gente não aprender a desfrutar a dificuldade e entender o motivo do porquê que elas estão lá, uhum, a gente sofre muito, né? claro. E a dor, ela vai acontecer, mas o sofrimento é sempre opcional, depende do prisma e da sua inteligência emocional para lidar com aqueles momentos. Então, em relação à minha conexão com o Gabriel, ela não é a mesma, claro que não, né? De quando eu cheguei para 3 anos. Então, ela é muito especial. A gente tem, né, um entendimento muito bom, profissional e pessoal, sabe, né, todas as barreiras, aonde vai cada uma das coisas, até onde vai cada uma das coisas. Em relação aos processos operacionais do meu trabalho, eu sempre escrevo até bastante sobre isso no meu Instagram, como eles têm que ser eles têm que ser mutáveis e se transformar de acordo com as situações e evoluir. Então, evoluiu muito, né, do primeiro ano para agora. Claro. Em relação aos aspectos técnicos, também evoluiu. Eu sempre estabeleço com o Gabriel que a minha ideia é sempre tentar fazer uma ou duas melhorias, né, dentro do nosso trabalho por temporada. Por exemplo, nessa última temporada, na temporada passada, a gente trouxe a termografia e o Oura, que eram informações que eu não tinha. Uhum, Isso para mim é super importante. Nessa temporada, eu não trouxe nenhum tipo ainda de ferramenta. uhum, O meu objetivo nessa temporada é melhorar o uso das ferramentas, já que eu percebi que o meu processo operacional ele ficou muito redondo e uhum, muito eficiente. Então, depois que você sai dessa camada operacional, isso te abre mais tempo e mais possibilidade para você entrar na camada de reflexão, né? Na camada onde você vai olhar para o que você já faz e vai uhum, falar, como é que eu tiro mais disso? O que claro. eu poderia estar fazendo melhor? O que eu não estou usando da termografia ainda? Uhum, De que forma eu posso melhorar a questão da periodização nutricional? De que forma eu posso individualizar mais o meu processo de recovery? Então, essa temporada é uma temporada em especial onde eu estou mergulhando no que a gente já faz e fazendo pequenos ajustes finos, né? claro. E normalmente todo mundo fala, né? A gente tem um ditado, não sei se em Portugal tem, talvez tenha, que depois da chuva vem o sol, né? E então a temporada passada foi com certeza a temporada mais difícil para nós, né? Em Uhum, termos de desafio, muita porrada,
Os números não foram os melhores números do Gabriel. Tiveram, apesar, né, a gente foi campeão inglês, fez final de Champions, Pois, mas individualmente o Gabriel valoriza, sabe de tudo que foi feito, pois, mas eu tô falando individualmente, nós tivemos muitos desafios. claro, E por que é tão clichê e é tão verdadeiro esse lance, né, da chuva e depois do sol, da porrada? Porque você cria casca, né? Porque você aprende. Se você é resiliente, sabe entender os porquês, você vira uma chave, né? E o Gabriel veio muito maduro para essa nova temporada, claro. veio com uma cabeça diferente. Ele falou isso para mim, falou, cara, eu tô diferente, né? Eu tô me sentindo maduro, tô sentindo que eu tô um degrau acima Boa. e, consequentemente, né, a gente está vendo o que isso vira futebol, né? Isso vira performance esportiva. Claro. Falo muito, depois a gente pode entrar um pouco mais nisso, mas falo muito isso para ele, né? A hora que ele está lá, os 90 minutos é a pontinha do iceberg, né? Então, ou a gente cria consistência no que está por baixo, Claro. é, ou a gente não vai criar consistência lá dentro do campo, né? E a nossa palavra para essa temporada é consistência. Então, isso foi alinhado, eu sempre faço muito esse trabalho, né, de estabelecer metas, alinhar mindset e Uhum. criar o que a gente vai fazer para ir na direção da meta que foi estabelecida a Claro, cada período dentro da temporada. E essa é a nossa palavra, consistência. Então, o que significa consistência? Né? O que significa consistência na parte nutricional? O que significa consistência na parte de recovery? O que significa consistência na parte de treinamento? O que significa na parte preventiva? E a gente está vendo aí, tô feliz pra caramba, ele está feliz também, que no final isso está virando futebol. claro. Basicamente estão a consolidar aquilo que já têm. É isso mesmo. E manter essa consistência. É isso. Exato, estamos fazendo melhor o que a gente já fazia, né? É isso, eu Exato. falo muito isso para os treinadores que eu converso. As pessoas têm muita dificuldade, às vezes, em estabelecer uma rotina fixa, porque Claro. acham que estão fazendo a mesma coisa. Mas o nosso trabalho nada mais é do que fazer a mesma coisa todos os dias, sempre de uma formazinha, né, ao longo do tempo, de uma forma diferente, né? Claro. Então, se você muda toda hora o que você está fazendo, o seu Uhum. sistema ou o seu modo operante, dificilmente você vai conseguir entender o que funciona e o que não funciona daquele processo operacional, e saber quais são os métodos, as ferramentas e as intervenções que estão sendo bem-sucedidas e não estão sendo bem-sucedidas, né? Claro. Então, hoje fazem 3 anos em que a gente vem vivendo uma sistemática, né, de forma rigorosa e disciplinada, fazendo alguns ajustes, fazendo. Entra termografia, isso funciona? Funciona, então fica. Entra a liberação miofacial com arminha pré-jogo. Uhum. Isso funciona? Não, não funciona legal, então sai. Mas Claro. o nosso sistema e o nosso modo de operar está ali há 3 anos, Claro. funcionando da mesma forma, né? Então, o Gabriel está maduro em relação ao processo, eu estou maduro em relação ao processo, e as inter-relações também amadureceram. Claro. Maravilha, André. Olha, vou-te só pedir uma coisa, assim, de forma muito simples, porque quem está a ouvir pode não saber. Explicasses um bocadinho essas duas ferramentas que falaste, a termografia e a Oura. Nem toda a gente sabe o que é, mas assim de uma forma muito simples. Ou seja, que ferramentas é que são e para que é que A servem? termografia é uma máquina fotográfica, tá, que tira foto e consegue captar a emissão de calor do corpo do atleta, né? Aquelas fotos coloridas que a gente vê normalmente. Então, você consegue usar basicamente para entender a resposta inflamatória, a carga imposta, desequilíbrios, né? Eh, eh, e aí você consegue ajustar o seu processo de recuperação, você consegue ajustar o seu processo, né, de adaptação, de ajuste de carga em relação ao que está sendo feito no corpo do atleta. E um dos motivos que me levou a usar, eu sempre falo muito sobre isso, né? O meu trabalho, ele além de ser uma extensão, ele tem que ajudar o trabalho do CIT. Então, Claro, para mim, não me interessa fazer a mesma coisa que o CIT já faz. Eu claro. gosto de ter informações em que eu possa compartilhar com a equipe do CIT, Uhum. ajudar o trabalho deles e vice-versa. E como eu sei que eles não têm termografia,
e o Gabriel já gostava de usava a termografia na seleção, por isso que a gente começou com essa ferramenta e tem trazido respostas super interessantes, principalmente na individualização do processo de recovery. Ah, determinado músculo está mais sobrecarregado, a gente vai fazer isso funciona, isso não. E o Oura é o anel em que te permite analisar o sono, né? Basicamente, a gente usa para analisar 3 variáveis: duração, tempo de sono na zona REM, né, REM, e tempo de sono na zona profunda, tá? Então, todo mundo sabe o impacto que o sono tem, não só no processo de desenvolvimento, como no processo de recuperação. Então, a zona REM muito mais associada à memória e aprendizado motor, e a Hum. zona profunda muito mais a questão bioquímica e processos hormonais. Então, você consegue ir, né, não só criando bons hábitos, mas entendendo também pontos de fragilidade em relação ao sono. Boa. Simples e eficaz, como tu és. Obrigado, André. Nada. Passando então agora aqui ao próximo tópico, já falámos um bocadinho. Gostava de saber se existe ligação entre o vosso trabalho com o clube, se existe comunicação, se sim, como é que funciona, como é que ajustam as cargas e essa situação toda. Existe comunicação plena com o clube, né? Eu sempre falo muito isso. Esse trabalho não tem como acontecer sem comunicação plena. Eu sei que é um grande desafio, né, para os profissionais, mas eu acho que também tem uma parcela muito grande do profissional, né, da nossa parte, porque a introdução, né, o início do trabalho não está sendo feito da forma correta, né? E eu sempre falo, né, a melhor solução é a empatia, porque é um processo de você se colocar no lugar do clube. Você tem que se colocar no lugar do clube sempre, né? O clube está lá, o clube é prioritário, o clube chegou primeiro, Claro, né? Então você precisa se colocar no lugar deles e entender que o clube não vai confiar em você logo de cara. O clube tem medo do que você vai fazer, claro, né? Então você aí precisa ir quebrando algumas barreiras. E como é que quebra essas barreiras? Com comunicação constante, com abertura, com explicação do seu trabalho, né, com disciplina, né, se colocando em segundo lugar, né, como um prestador de serviço. O claro, clube precisa também criar, aos poucos vai entender que você é um colaborador que trabalha de graça para eles, porque é o atleta que paga, claro, então ele é um elo, você é um elo importante. claro. Então, uma dica que eu tenho aí para todo mundo é quando for começar esse trabalho, ache quem que é ou o Sport Science, ou o coordenador da fisioterapia, ou o médico do clube, e antes de começar o trabalho, essas, né, sejam as pessoas que sejam contactadas, para que você fale: oi, eu sou o André, eu fui o atleta tal, me contratou para trabalhar, minha ideia é essa, eu quero fazer isso, Claro. vocês enxergam a possibilidade, eu quero trabalhar em conjunto, o meu trabalho é uma extensão, eu estou Uhum. aqui para cuidar de nutrição, de sono, de muitas coisas que o clube não tem acesso àquele cuidado, eu estou aqui para fazer isso. Primeiro, porque esses caras são os coordenadores, então o plantel, eles querem sentir que tem o cuidado, porque aquele é o ativo mais valioso dele, e Claro, tá certo. E, segundo, normalmente quando o jogador vai explicar, ele vai falar: eu contratei um preparador físico particular. Então, quando o cara pensa, eu contratei um preparador físico, a primeira coisa que vem na cabeça dessas pessoas é: putz, esse cara vai agachar, vai treinar força, vai fazer terra, stiff, saltar, sprint, ou seja, vai pôr mais carga no corpo do atleta, exato. né? E o trabalho não é esse. Então, você vai ter a possibilidade de explicar realmente o que será o seu trabalho, né? O que vai ser. Isso foi um divisor de águas, né? Para o meu trabalho ser bem feito com o Claro, City. A hora que eu sentei ali na mesa com o Sport Science, o Lorenzo, o Simon, todo mundo, e expliquei o que era o meu trabalho, deu para ver na cara deles que eles era uma visão completamente, era uma coisa completamente diferente do que eles imaginavam, né? claro. Então começa por aí. Segundo ponto é pegar o telefone de todos esses profissionais do clube, fisioterapeuta, nutricionista, preparador físico, Sport Science, WhatsApp, e criar a sua rotina operacional, né?
que se acople à rotina deles e que você seja rigoroso, disciplinado em relação àquilo, porque é isso que vai estabelecer o processo de confiança com o clube. Claro. Então, se você combinou, se você tem o seu combinado de aos domingos mandar o seu microciclo para que o preparador físico e o Sport Science olhem o que você planejou para aquela semana e validem e veja se é adequado, né? E consequentemente você também tem o canal para receber as cargas, os GPS, para que você possa, né, individualizar os processos de recovery, adaptar as cargas que você vai colocar no corpo do seu atleta e por aí vai. Então, essa é a minha rotina semanal com o clube e mensalmente eu faço uma reunião, um call de 1 hora com o nutricionista, com o preparador físico e físio, para ir, né, compartilhar alguns dos KPIs que eu faço monitoramento com o Gabriel, que eu sei que o City não faz, né? Uhum. Algumas das avaliações que estão no curso, outras não, desde força isométrica do posterior a 30 graus, tomas, flexibilidade, rotação interna do quadril e por aí vai. Então, eu faço essa reunião mensal para discutir as intervenções do lado nutricional, do aspecto da fisioterapia e da preparação física. E assim a nossa rotina operacional se construiu e hoje está consolidada dessa forma, né? E claro que se eu preciso falar em algum momento esporádico, a gente tem o WhatsApp ali e Claro. fala, né? Ah, eu vi alguma coisa na termografia, eu mando para o nutricionista, desculpa, para o fisioterapeuta, e tem alguma coisa específica, eu vi a variabilidade da frequência cardíaca um pouco diferente do padrão do Gabriel, eu mando para o Sport Science, eu Uhum. também mando, né? Sempre que eu vou mandar o meu microciclo, eu criei uma aba de observações. Então, eu sempre escrevo no microciclo novo, eu sempre escrevo observações sobre o meu dia a dia com o Gabriel, porque e que são observações que normalmente eles não têm acesso, né? Claro. Então, isso também ajuda muito. Então, basicamente, essa é a estrutura da minha relação com o clube. Muito bom, muito bom. Algo complexo, mas acho que só assim é que também faz sentido. Muito bom, André. Sim, senhora. Agora vamos falar aqui também de outro tópico que tu já falas há algum tempo, inclusive, depois também vamos falar um bocadinho do teu curso, que é sobre o sprint, sobre a velocidade. É assim tão importante um jogador de futebol desenvolver ou trabalhar a sua velocidade, o seu sprint? Gostava de saber aqui a tua opinião. Sim, é fundamental. E eu vou começar falando sobre os 3 pontos. Eu falei isso no curso. E eu vou compartilhar isso agora, que é o motivo pelo qual eu decidi fazer um curso sobre sprint, né? Então, tiveram 3 motivos principais. O primeiro motivo é porque o sprint é a ação em alta intensidade que mais precede gols, seja pelo marcador ou seja por quem está dando assistência. Uhum. Então, a gente logo de pontapé inicial, a gente já coloca o sprint como uma ação que pode mudar a história do jogo. Pode mudar a história, né, que vai ser contada. Se muda a história do jogo, muda a história do atleta, Claro, né? Então, já coloca ele em outro patamar. Segundo, o sprint é um dos grandes mecanismos da principal lesão no futebol, a lesão de posterior. E terceiro, no Brasil especificamente, não sei como é em Portugal, não existe uma formação específica para sprint, e isso não é ensinado na faculdade especificamente, né, a fundo, como é que eu faço, né, o detalhamento, as avaliações, o treinamento, a prescrição a fundo para o sprint, né? Então eu sentia muito que faltava um pouco desse conhecimento para os profissionais, seja da fisioterapia ou seja da preparação física. Então, claro. esses foram os 3 pontos principais. Um, é uma ação que pode mudar a história do jogo. Dois, é um grande mecanismo de lesão. E três, eu senti a necessidade dos profissionais poderem criar uma robustez maior sobre o conhecimento, né, de como é que eu preparo, como é que eu crio capacidade para suportar essa demanda. Claro, excelente. E esse trabalho tu também fazes, acredito, com o teu atleta, com o Gabriel. Como é que funciona assim durante a semana esse trabalho, esse desenvolvimento? Ele já sente diferenças? Como é que tem sido? Sim, na verdade, a base eu não tenho tanta oportunidade para poder trabalhar as questões
da força específica, né? A força, ela é dependente da velocidade, né? A gente pode dividir entre força específica ou força geral. Depois eu vou falar um pouco, quero falar um pouco sobre isso. Mas como eu já falei outras vezes, meu trabalho é um trabalho assistencial ao trabalho do clube, né? Eu Ok, estou lá para fazer coisas diferentes, acoplar o que o clube já faz. ok. E o clube tem muitas ferramentas para trabalhar tanto a força não específica como a força específica, né? E isso vai desde as plataformas de força ao espaço, à infraestrutura, Pois, né? Então, lá no começo, quando eu sentei com o Simon, a gente já alinhou que esse trabalho ficaria com ele, né? Então, se você pegar dentro, isso não quer dizer que eu não trabalhe o sprint com o Gabriel, e eu vou explicar agora, né? Eu enxergo o atleta como, né, se eu dividir ele em camadas, uhum, tá? Então, a uhum, gente tem o que eu chamo de posição, tá? Que é a primeira camada, padrão na segunda camada e potência, tá? Isso é uhum, Exos. Isso é a forma de pensar que a Exos sistematizou dessa forma, né? Não que é da Exos, né? O conhecimento não é de ninguém, claro. mas é a forma como a Exos estruturou, e eu gosto de pensar dessa forma. Então, muito do meu trabalho fica nas duas primeiras camadas, porque é o trabalho da posição, ou Uhum, seja, o atleta tem a capacidade de entrar naquela posição para executar aquele movimento, seja uma extensão, seja uhum, uma flexão, uma abdução, tá? E a segunda camada é a questão do padrão ou da coordenação, né? uhum, Já que ele tendo, ok, eu tenho a capacidade, eu sei, né, como é que eu faço para entrar, eu tenho controle, eu tenho dissociação, eu tenho coordenação intra e intermuscular, né? Eu tenho estabilidade e mobilidade trabalhando em conjunto, né? E aí, em cima disso, em cima de posição, em cima de padrão e coordenação, eu adiciono força não específica e força específica, né? yeah, Então, esse trabalho aqui da ponta do iceberg, ele acontece muito dentro do City. uhum, Por exemplo, agora nas pausas FIFA, o Gabriel não foi na última, então eu fiz muito desse trabalho. Quando a gente está no Brasil, eu faço muito desse trabalho, mas yeah, regularmente o trabalho da ponta do iceberg ali, da pirâmide, ele uhum, faz no City. Então, o meu trabalho fica voltado em cima de muito dos trabalhos de mobilidade, os trabalhos de controle, os trabalhos de estabilidade, controle da pelvis, claro. o ciclo da passada, extensão de quadril. Então, é muito disso que eu faço. E até porque quase que 100% do tempo o Gabriel está fazendo 2 jogos na semana. Então, se você pensar em 72 horas, quase nunca a gente tem 72 horas. Claro. Então, dificilmente eu tenho a oportunidade para conseguir imputar carga desse topo da pirâmide com o Gabriel, além do que o City já imputou, né? Então, eu fico navegando, né, onde eu consigo trabalhar, criar desenvolvimento e sustentabilidade sem transpor, né, a barreira e que o Gabriel consiga estar saudável para o próximo jogo. Claro, claro. E ainda bem que também falaste dessa pirâmide, que eu acho que é importante, porque às vezes nós pensamos, ok, sprint é bom, faz bem, pode ajudar a prevenir lesões, mas essa parte que tu fazes às vezes é muito esquecida, ou seja, não é só, ok, o sprint é bom, vamos fazer sprint. Não, como? Como é que tu fazes, não é? Como é que o corpo se move, como é que o pé cai, como é que está a posição da anca, ou seja, isto tudo é importante, são detalhes que depois vão fazer a diferença no tal topo da pirâmide que tu falaste bem. Sim, sim, com certeza. Você é tão forte quanto o seu elo mais fraco, né? Então a gente tem essa frase clássica, é, o chassi do carro e o motor é uma analogia também clássica, né? Então não adianta pôr um motor de Ferrari num chassi de Fusca. Então, quando a gente tem premissas Uhum, bem definidas sobre o trabalho, a gente sabe as opções a fazer sem nem pensar, né? Elas vêm naturalmente. Então, a questão da qualidade de movimento, da resiliência tecidual, do controle, elas não podem ser negligenciadas a favor da força e da potência, mais nada. né? Elas têm que caminhar lado a lado. E aí entro num ponto que é um dos pontos que eu mais tenho pensado e refletido, que é quase que
uma crise assim dentro do esporte, em que eu acho que a gente vai começar a ter muito mais, né? Pensando até na questão de prevenção de lesão. Uhum. Cada vez mais a gente vê temporadas mais longas e pré-temporadas mais curtas. Cada vez mais a gente vê a palavra especificidade, especificidade, especificidade. E a gente vê as pessoas, os vídeos, né? As pessoas cada vez querendo mais imitar o gesto esportivo. Uhum. Então, e cada vez mais a gente vê a formação na base também vislumbrando muito mais o resultado e os próprios treinadores tendo que entregar resultado ao invés de formação e desenvolvimento atlético, Uhum. né? Ver atletas e jogadores de futebol em cima de atletas, não jogadores de futebol que não são atletas. Claro. Então, o que eu acho que está acontecendo e vai começar a acontecer é a falta de preparação geral. Porque o que acontece, né? Quando que você aumenta o potencial de lesão ou o risco de lesão do seu atleta? Quando você dá saltos muito grandes, Uhum. né? Uhum. Esse é o motivo número um. Eu comecei a sair daqui, vou dar um exemplo do agachamento para todo mundo entender, tá? Eu agachava com 60 quilos, em 5, 6, 7, 8 semanas, eu estou colocando 100 quilos na barra, né, do meu atleta. Uhum. Então, isso você está dando um salto muito grande, sem respeitar a adaptação, a progressão, né? Claro. E o tempo que aquele sistema precisa para acomodar aquela carga, né? Uhum. Independente se forma estrutural ou de forma neural. E, Claro. e a segunda forma é com picos, né? Agudos, onde você sai daquele padrão crônico, né? Uhum. Expõe o atleta a um pico e aí ele pode se lesionar. Então, como a gente cada vez tem menos pré-temporada, menos preparação geral, o que a gente acontece? A gente cria menos lastro de desenvolvimento nos atletas, a gente cria menos funcionalidade, a gente cria menos resiliência tecidual, e o que a gente fica? Sempre trabalhando em alta intensidade, especificidade e alta intensidade, especificidade e alta intensidade. E isso é importante, mas a alta intensidade e a especificidade, elas são um pedaço de um processo. E o que está acontecendo? Elas estão virando o processo inteiro. Pois. A pré-temporada já está sendo em alta intensidade e em especificidade. Pois. Ou seja, o que vai sobrar para acontecer? Vai ter que vir das categorias de base. Todo o processo de desenvolvimento geral vai ter que vir das categorias de base e, consequentemente, os atletas, na off-season deles, vão Uhum. ter que começar a investir em preparação geral, que Claro. hoje não é o que acontece. Claro. Então, na base, não tem essa preparação que a gente está falando ainda, essa preparação geral, ela já é específica também e ela já é em alta intensidade. Então, hoje, o que os atletas precisam, na minha visão? Os atletas precisam também de treinos menos intensos, eles precisam também de preparação geral e eles Claro. precisam de recuperação, né? Então, a especificidade depende da não especificidade, né? O intenso depende do não intenso, Claro. né? Então, isso é uma coisa que eu venho refletindo muito, né? O Nick Winkelmann fala muito sobre isso, né? O seu esporte não entrega? Claro. É muito o que você tem que entregar, Claro. né? Já que o seu esporte está entregando tudo aquilo, o que vai faltar para o atleta? O que você Claro. precisa entregar para ele? Claro. Esse é um ponto. E um outro ponto que também eu acho super legal falar é nessa relação capacidade e demanda, né? Porque tem a ver com sprint também, tem a ver com preparação física, Uhum. a importância do navegar a curva de força e velocidade, né? E às vezes a gente acha o atleta de futebol ele não está nem trabalhando em baixa intensidade e ele não está nem trabalhando em alta intensidade em determinados pontos, né? Principalmente na questão da força, né? Uhum. Força, às vezes você faz um teste, um perfil de salto. Essa é a carga ótima para o trabalho de agachamento com salto. Tá Uhum. ótimo para desenvolver potência, isso é ótimo. Mas e para desenvolver força excêntrica? Mas e para desenvolver força isométrica? Mas e para desenvolver velocidade?
mas ir para desenvolver força máxima concêntrica no vetor vertical, ir para desenvolver força explosiva no vetor horizontal. Claro. Então, a hora que a gente conseguir navegar mais na curva de força e velocidade, desde o excêntrico, porque o excêntrico pode ser lento, o excêntrico pode ser rápido, o excêntrico pode ser reativo, existe a força isométrica, e o concêntrico pode ser lento, pode ser médio ou pode ser rápido. Então, a hora que a gente conseguir navegar mais dentro da curva de força e velocidade, a gente vai conseguir entregar mais a capacidade para suprir a demanda em que o atleta está. Então, para mim, um olhar que eu tenho muito assim para o futuro é isso: é entregar, não só ficar navegando na especificidade e na alta intensidade, e também suprir todos os pontos da curva de força e velocidade. Boa, excelente, excelente, André. Pontos muito, muito importantes. Não devemos só focar num caminho, mas no horizonte, abrir um bocadinho mais aqui a visão é uma reflexão muito, muito interessante. Muito, muito obrigado, André. Imagina. Vamos agora aqui à pergunta clássica do podcast para saber a tua opinião. O que é para ti, André, o atleta moderno? O atleta moderno é o atleta que entende a importância de cuidar de todas essas variáveis que a gente vem falando, né? Fora do campo, o atleta moderno é o atleta que entende que a consistência, né, o longo prazo, a saúde, a alta performance se constrói fora do campo, né? Eu estou falando campo porque eu trabalho com futebol, né? Mas pode ser fora da quadra ou fora de qualquer outro ambiente onde é jogado o esporte. Mas o atleta moderno é o atleta que entende que ser atleta significa alimentação, significa sono, significa recuperação, né? Significa um estilo de vida específico que se acople com a prática esportiva que ele escolheu. Mais nada. Simples e eficaz. É isso mesmo, o que temos vindo a falar. Excelente, André. Agora então, para terminarmos, gostava que deixasses aqui então, pronto, onde é que as pessoas podem encontrar, seguir o teu trabalho, assim como eu faço, as tuas redes sociais, e também se quiseres falar um bocadinho do teu excelente curso sobre o sprint, estás perfeitamente à vontade. Pessoal que quiser me achar no Instagram, é André Cunha 4P, 4P de For Perform, tá? Tem umas postagens lá. Quem quiser só me procurar lá. Quem quiser mandar um e-mail, né, tirar alguma dúvida, é andré@forperform.com.br. E no meu Instagram, o curso de sprint também está lá no link da minha bio. Quem tiver interesse em mergulhar, né, nesse tema que tem me agradado tanto, é um curso que para mim foi muito especial de produzir, e só clicar lá na bio que tem acesso a todas as descrições. Espetáculo. Sim, senhor André, muito obrigado então por este Eu que tempo agradeço, Diogo. de aprendizagem. Obrigado também a quem nos está a ouvir e até à próxima. Valeu, parabéns pela iniciativa. Obrigado. Um abraço.